Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista, também no canal 12 da NET, que agora é Claro TV, né? O pessoal nos acompanha ao vivo e ainda pelo nosso Cidades em Debate no YouTube, ao vivo e a cores, e ainda pelo site da TV, tvunisantos.com.br, em qualquer parte do país ou do mundo, você também nos acompanha, tá certo? Bom, vamos começar a semana, né? Porque hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês de agosto, já chegando ao mês de setembro, né? Já bem no último degrau aí para começar a parte de final de ano, né? Na escola a gente falava assim, né? Os bimestres, semestre, bimestre. Bom, e hoje comemora-se o Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças, Dia Internacional dos Desaparecidos e Dia Internacional do Tubarão-Baleia. Olha, vamos falar aqui para o nosso boletim da Covid. Houve aumento no número de internados na rede de saúde de Santos, de 114 para 124 pessoas, uma alta de quase 9%. E destas, 67 são de Santos e 57 de outros municípios. Na UTI, voltado para os casos mais graves, né? Tem aqui também o aumento de 71 para 75 casos, né? Quase 6% de aumento, e destes 38 são de Santos e 37 de outras cidades. E a ocupação, a taxa geral de ocupação dos 511 leitos ativos no momento da Covid está em 24%. E entre os 273 leitos de UTI, a ocupação é de 27%. Na rede SUS, a taxa é de 25% e na rede privada é de 31%. Bom, quem manda essas informações para a gente é a Secretaria Municipal de Saúde, que também já deixa esse site aqui para que você possa acompanhar em tempo real tudo que acontece aí sobre esse vírus, que já vão lá quase 2 anos, né, nessa tortura que o Brasil e o mundo vive. É o www.santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Começando a semana, vamos dar uma boa tarde e desejar uma excelente semana para o nosso querido doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado, comentarista. Doutor Maurício, boa tarde, boa semana, seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago, boa tarde, essa linda e gigante audiência. Uma boa semana a todos, um bom programa, que tenhamos, assim, algo de muito bom nessa semana, porque merecemos, né? Depois de uma semana tumultuada, cheia de problemas, eu creio que a nossa sociedade vai se dar bem nessa semana, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Tá certo, doutor Maurício. Também conosco o Leandro Lopes, ele que é o representante e cofundador do Acroques Bank, conosco mais uma vez. Leandrão, seja bem-vindo, boa tarde, boa semana já também, né? Que essa semana ela possa trazer a concretização das metas de todos os empresários e que a gente tenha uma semana menos turbulenta como a gente vem passando nesses últimos meses, Santiago. E a semana passada, diga-se de passagem, teve até a bolsa, né, que caiu bastante, né, até pelas explosões que teve no Afeganistão, com mais de 90 pessoas mortas, enfim, então foi uma semana assustadora para o pessoal do investimento, né, e a gente torce para que pelo menos estabilize essa parte aí. E também, até justamente pelas hidrelétricas aí, os reservatórios que não estão operando com a sua capacidade, isso aí fez com que a bolsa também caísse. Bom, conosco, dando boa tarde também para o nosso querido Fábio Varga, advogado, Fabinho com a gente aqui também. Boa tarde, boa semana, Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Santiago Pérez, Leandro, Maurício Baltazar, a todos os telespectadores do Cidade em Debate. E é isso, vamos torcer de fato para que as coisas se acalmem um pouco, né? Nosso país vem passando por grandes dificuldades, não só o país, como o mundo todo, né? Conturbado, com tantos problemas, com tantos conflitos, né? E vamos torcer para que as coisas, de alguma forma, corram melhor para todos nós, né? E essa é uma boa semana a todos.
Tá certo. Bom, já vamos começar. Você sabe que eu ando abastecendo meu carro com os mesmos R$ 50 de sempre, né? Mas agora, em vez de cada 3 dias, eu estou abastecendo praticamente todo dia, né? O aumento da gasolina realmente está batendo na porta dos brasileiros e é justamente esse o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos trazer essa notícia que os brasileiros, claro, não estão gostando, né? Os brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro. Em algumas cidades do país, o preço, né, da gasolina, o litro, já passa dos R$ 7 e se transformou num dos grandes vilões aí da inflação desse ano, responsável até por afetar duramente o orçamento das famílias brasileiras. Mais ainda, no acumulado desse ano, até julho, o preço da gasolina já avançou 27,51%, enquanto o do diesel acumula alta de 25,78%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nos postos do país, a escalada é evidente. Na semana passada, o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, mostrou que o preço médio do litro da gasolina se aproximou dos R$ 6. O diesel atingiu 4,6 por litro. E os preços cobrados nas bombas viraram motivo de embate entre o presidente e os governadores. Bolsonaro tem cobrado publicamente que os estados reduzam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, para que, desta forma, os preços da gasolina e do diesel venham a recuar. Segundo o presidente, a gasolina chega na bomba a R$ 1,90. Por que é cobrado esse preço todo? Vamos começar aqui com o nosso querido Leandro, ele que é da parte da economia, né? Ele que é da parte do pessoal que faz investimento. Ô Leandrão, o que acontece que o preço da gasolina sobe e não para de subir? Vamos lá, temos alguns efeitos que hoje o país não está aplicando as regras. Então vamos começar aqui. O combustível é uma commodity, e como uma commodity, ela é balizada por alguma moeda, e no caso, o dólar. No mundo existem dois tipos de Brent, que é o mais tradicional, e um outro que é o que faz o combustível de uma maneira mais leve, mais comercial. E esses produtos, todos, desde o insumo, equipamento de extração, equipamento de movimentação, todos eles acabam caindo num efeito dominó do dólar. Então, tudo que você fala de petróleo, o salário do petroleiro é baseado em dólar, a movimentação é baseado em dólar, os equipamentos são baseados em dólar, e isso trouxe um reflexo muito ruim, uma vez que a Petrobras, para sanar as suas dívidas, ela fez uma ação de tirar quase que todos os seus subsídios. Então, até alguns anos atrás, nós tínhamos subsídios dados pelo governo à Petrobras para ter um controle, não ter o combustível, assim como a economia, de uma maneira flutuante. E isso ocorre num período de descontrole gerencial da Petrobras. No novo governo, começou a ter algumas modificações junto à Petrobras e impediu que esses subsídios fossem mantidos para poder equilibrar a sua balança interna e trazer de volta a economia e a potência que é a Petrobras mundialmente como uma empresa. Só que o nosso custo aumentou. Por quê? Porque no início da pandemia, os Estados Unidos mandou rodar muito dólar. Ele gerou moeda. E ao gerar moeda, ele gerou uma inflação mundial. Aí você tem todos os produtos na cadeia do combustível em dólar. Você tem uma economia instável para se manter o volume de consumo em reais. Então você começa a entender que todas essas mecânicas de investimento necessitam, sim, de uma ação que tire esse peso da empresa e que permita o contraponto de equilíbrio do produto final na bomba. Então, assim, até então, a Petrobras, mesmo sendo uma empresa mista, mesmo tendo capital aberto, mas ainda com domínio e
e a ação principal do governo, ela não tem uma linha de concorrentes diretos para tentar buscar, ou por importação, ou por algum outro mecanismo, uma competitividade do preço. Então a gente fica refém, infelizmente, de uma única distribuidora, de uma única extratora, mesmo que seja de outras bandeiras, toda a origem da commodity vem do mesmo fornecedor. Então nós temos, infelizmente, que a necessidade de pedir ao governo, ao ministro da Economia, uma ação imediata para que reduza e que condense essa valorização ou essa flutuação do dólar como no mercado internacional. Tá certo. O que o pessoal comenta, até o presidente fala muito isso, é que se os governadores tirarem esse tal do o ICMS, aquela coisa toda, vai melhorar muito. Parece que o governador, acho que é do Mato Grosso, teve algum outro que também já deu uma batida nisso e caiu muito o preço. Se chega a 1,90, 1,95, vai a gasolina, o litro, no bico da bomba, por que cobrar R$7? Então, é muito encargo, deve ter o quê? Alguma agência reguladora no meio, que deve ter, claro, também deve ganhar, aquele famoso o transporte, né, que leva para um ponto longínquo para voltar para o mesmo lugar, só para fazer dinheiro. Quer dizer, não tem como identificar isso, doutor Maurício, mesmo juridicamente? Sim, Santiago, é óbvio que tem, mas o Leandro já explicou muito bem que a ausência de concorrência é um fator determinante para esse preço final, né? Em que pese o nosso governo tenha se esforçado, não só em demonstrar o quanto o ICMS de cada estado acrescenta no valor final do combustível, o fato de não ter concorrência também é fator determinante para que o preço não diminua, né? Enfim, de qualquer maneira, segundo a Petrobras, o ICMS corresponde, em média, a 28% do preço final do combustível, Santiago. Então, o Bolsonaro, em certa medida, ele tem razão que, se os estados diminuírem a incidência desse tributo, certamente o valor vai diminuir também, pelo menos aí nessa ordem de 28%, que não diminua tudo, diminua um pouco mais, a população acaba sendo beneficiada. O problema é que falta a tal da fiscalização adequada para que esses diminuições, esses descontos no ICMS acabe chegando de fato ao consumidor, porque a gente sabe que toda vez que deu aquela diminuída, enfim, seja pela variação, seja depois daquele movimento que os caminhoneiros fizeram, ainda assim, o desconto não chegou na bomba para o consumidor de modo geral. Então, além do ato de governo, além da reivindicação a cada um desses governadores, ainda precisa, em certa medida, a fiscalização, não só para que esse desconto chegue, mas também para diminuir esse custo, como o transporte. A gente sabe aí que tem algumas distribuidoras que têm uns preços diferenciados, né? A gente não consegue explicar. A Petrobras é a mesma fornecedora para o Paraguai. E aí os brasileiros que moram na divisa vão abastecer lá, que é muito mais barato do que se fosse aqui no Brasil, do lado de cada fronteira. E por quê? Porque ICMS é a tal do custo da distribuição. Enfim, são fatores que a gente precisa investigar com muito afinco para, quem sabe, conseguirmos um preço mais adequado para o consumidor. Enquanto isso, nós, seres humanos, tentemos, então, buscar alternativas. Eu, por exemplo, tenho um carro a gás que, apesar de não ser o valor adequado também, ele é muito mais econômico. E sabe-se aí que tem outras tecnologias, carros elétricos e tal. Então, eu imagino que, num futuro não tão breve, não tão próximo, essa concorrência virão dessas alternativas, não só de combustível, mas também de tecnologia, aí, como, por exemplo, lá no Nordeste já tem lá aquela fornecedora de energia pelo movimento da maré, né? E, enfim, temos aí algumas tecnologias que estão vindo que certamente vai nos socorrer dessa crise de preço aí. Mas é aquele negócio, né? Carro elétrico é uma realidade.
Até o Leandro mesmo, um dia desse, eu encontrei com ele, ele tava com um carro elétrico lá, um carrão bonito, todo elétrico, mas do jeito que tá também a escassez da energia elétrica, se colocar uma frota de carro elétrico, não vai ter, né? Por não isso vai que ter eu falei combustível. dessa da maré, tem alternativas, estão vindo, né? É Nordeste, lá com complicado. aquela sua frota de Eólicos, geradores né? eólicos, né? Tem alternativas. Então, tem aquela máquina que trouxeram, que o Bolsonaro trouxe de Israel também. Enfim, tem algumas alternativas. Não vai ser tão próximo aqui, mas eu acho que já a gente vai estar ultrapassado esse assunto, se Deus quiser. E aquela questão, por exemplo, Fabinho, a gente vê esse aumento. O doutor Maurício falou que só de ICMS é na faixa de 28% a 30%. Se o governo do estado tira esses 28% ou 30%, já dá uma diferença de R$2, 2 e pouco, né, no combustível. Por outro lado, a gente vê também a energia, que nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, se der tempo. A energia, os reservatórios baixos. Então já ligaram as termoelétricas, que são, elas funcionam com combustível, com óleo diesel. Então esse aumento também é repassado lá. Por isso que tem a tal da bandeira vermelha. Então não seria a hora do governador falar, não, eu vou governar para o povo, que é para isso que eu fui eleito, do que ficar juntando dinheiro de um povo que está praticamente falido? Então, Santiago, sobre esse assunto, coincidentemente, eu li uma reportagem aqui no começo da semana, na Quatro Rodas, onde economistas estavam avaliando a situação, né? E o Leandro, eu acho que ele deu um depoimento aí em cima do problema, ou seja, esclareceu de forma brilhante, que é o problema da monopolização do mercado pela Petrobras, apesar dela dizer que não, que tem concorrentes, não tem, a gente sabe que não tem. Isso é um dos principais motivos, e é o PPI, né, Leandro? Paridade de preço de importação, que nada mais é do que o Leandro explicou para nós no começo, que esse mercado é controlado pela alta do dólar. Então não tem como se é pelo dólar, vai variar quando a moeda americana, por essa variação. Então é difícil, de fato, como teve aquela troca do presidente da Petrobras, aquilo foi político, como se aquela troca fosse resolver o problema, e não resolveu. Agora, no que diz respeito ao ICMS, de fato é 27%, 28%, mas eu também fui buscar essa informação, eu vi essa informação nessa reportagem do economista Ricardo Giaconese, até, sócio-economista-chefe da TCP Partners. O que ele diz? Ele diz que, de fato, poderia alguma coisa melhorar para o consumidor final, mas seria um impacto em curtíssimo tempo, justamente por causa que é pela variação do dólar. Então, não seria essa a solução ideal para o problema, né? Então, é um pouco na minha visão, é um embate político essa coisa de tentar transferir que o ICMS é o grande vilão do aumento da gasolina. E me parece, pelo que os economistas dizem, não eu, que não é bem por aí, não é bem assim. Entendi. Então, Leandro, você que é dessa parte aí que nem o pessoal aí concordou com a sua opinião, eu também, que foi precisa, né? Você é da parte mais econômica da coisa, você é especialista em comércio externo, né? Aquela coisa toda. Então, já vou te fazer uma pergunta que o meu filho sempre me fez aqui e eu nunca soube responder. Por que o Brasil, então, não cobra em real tudo que manda para fora? Por exemplo, petróleo, ou então os produtos que tenham, porque aí valorizaria muito mais a moeda, né, do que está sendo valorizada hoje. Se, por exemplo, vamos mandar para fora do país, em vez de dólar, vamos usar o real. Não fortaleceria a moeda? Qual a tua ideia disso? Não, Santiago. Só para esclarecer o que os nossos queridos advogados falaram, a gente só não colocou um ponto também que interferiu muito, que foi a retomada do Talibã no Afeganistão, no maior polo de extração de petróleo do mundo, que é os Emirados Árabes. Então, assim, são vários fatores que internacionalmente afetam isso. Sim, eu tenho muito orgulho de ter me formado em relações internacionais e gosto muito do tema, acho muito propício a gente enxergar o mundo sem ser de uma maneira doméstica. E o que acontece? Toda vez que a gente fala em internacionalização, a gente tem que ter algum parâmetro.
Então, ora já foi a França com a sua moeda, ora já foi o Reino Unido com a sua moeda, ora já foi o ouro. Hoje em dia é o dólar, daqui a pouco vai ser a moeda chinesa ou a criptomoeda. Então, assim, nós temos que entender que para ter uma paridade, nós necessitamos ter esse tipo de coalizão. Então, não adianta eu ter uma extração muito forte, a não ser que eu não a exporte. Isso é algo muito claro, que a gente viveu muito isso na década de 60 até a década de 80. Eu sou nascido nesse período, mas eu não vivenciei financeiramente esse período. Mas o Brasil, quando ele abre o mercado internacional, com Collor em 90, iniciando a questão dos carros, que eram umas carroças e assim por diante, o Brasil tinha caixa suficiente para se reposicionar mundialmente como um país de livre comércio. Por quê? Porque tudo que ele produzia, ele vendia internamente. O mercado internacional do Brasil começou a ter uma certa ascensão no governo do Fernando Henrique, onde se mostrava a balança comercial de exportação. Porque até então, tudo que se produzia era consumido no Brasil. Se com qualidade, com técnica ou não, é outro pastel. Então, quando a gente fala de internacionalizar o real, a gente tem que primeiro entender que a gente tem que internacionalizar o que a gente produz. Se hoje o que a gente produz, infelizmente, é só commodities, então nós somos ainda reféns do produto final em outras mãos. E Leandro... Pode falar, Fabinho. Desculpa, Santiago. Não, só uma dúvida, talvez o Leandro possa até nos esclarecer melhor, que há quem diga, alguns economistas, que houve um desmonte da cadeia produtiva já lá no governo Temer, né? Para atender interesses de acionistas de curto prazo, enfim. Você vê mais ou menos dessa forma aí? Infelizmente, nós tivemos uma desindustrialização no país. Comentei já com o doutor Maurício em outra ocasião sobre o 5G, que era algo que estava na nossa mão, nós estávamos na frente, na vanguarda da tecnologia, embarrigou de uma forma absurda, teve que vir a TIM ser o copatrocinador, quer dizer, um país não conseguir ser patrocinador de uma tecnologia sozinha, teve que chamar a TIM, que nem é o principal player do mercado, e a gente já está falando e discutindo o 6G pela China, por satélite, que é 100 vezes mais rápido do que o 5G já seria 100 vezes mais rápido do que o que a gente tem hoje. Então, assim, o nosso time burocrático por filho bonito é muito grande perante a necessidade de uma industrialização. Então, tudo que a gente está discutindo, infelizmente, vai bater na mesma tecla de não conseguimos transformar o país num país mais evoluído porque não temos tecnologia ou cientistas suficientes para trazer essa tecnologia para o dia a dia nas nossas indústrias. Complicado isso tudo, né? Um assunto que dá pano para manga, né, doutor Maurício? Porque a gente vê que realmente o que falta no Brasil é isso. É justamente esse investimento em tecnologia que vem do ensino, vem da escola, e a gente realmente está muito para trás desse critério e todos nós sabemos disso e não nos orgulhamos disso, essa que é a verdade. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, tem esse aqui, vamos falar da eficácia, né, das vacinas, porque saiu um estudo, inclusive chamou muita atenção na semana passada, um estudo que avaliou a eficácia na vida real das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a Covid-19 e indicou que a proteção fornecida pelos imunizantes contra mortes diminui em pessoas com 90 anos ou mais, na comparação com o resto da população. Segundo a pesquisa, a Coronavac, feita no Brasil, né, no Instituto Butantan, ela confere apenas 35% de eficácia contra mortes por coronavírus. Já no caso da AstraZeneca, produzida no Brasil em parceria com a Fiocruz, a taxa fica o dobro, em 70%. Isso significa que cada 1.000 mortes causadas por Covid, nessa faixa etária, a Coronavac ela só evita 350 óbitos, enquanto a AstraZeneca impede 700 mortes.
Como é que você vê isso, doutor Maurício, depois de tudo que o Dória falou, tome a vacina, que ela tem 100% de eficácia desde que se tome até a segunda dose. Como é que você vê esse resultado dessa eficácia de não ser de 100% e sim de 35%? Veja bem, Santiago, não se pode dizer que seria uma surpresa, né? Até porque, em razão de toda a circunstância, a surpresa da pandemia, todas as soluções que vieram à tona tinham a expectativa de não alcançar o objetivo. Aliás, não alcançaram, né? Nenhuma delas deu 100%. Mas a diferença é muito grande, né? Então, quando o Bolsonaro e outras séries de lideranças, inclusive mundiais, né, fora do Brasil, retrucaram, não aceitaram Coronavac, nós poderíamos ter levado a efeito uma discussão maior para admiti-la aqui no nosso país. Mas, de qualquer sorte, acabou vindo e acabou auxiliando, de certa forma, porque, mesmo que não seja nas mesmas condições das outras vacinas, mesmo que seja apenas 35%, ainda assim colaborou, em parte, aí com o sucesso dessa queda de internação, queda de falecimentos, enfim. Mas cabe agora uma séria discussão, porque a propaganda foi enganosa, sabia-se que não ia alcançar, mas foi muita diferença. O governador apostou muito nisso e, portanto, certamente ele vai perder capital eleitoral e até estudar aí uma eventual responsabilidade, porque quantas mortes não se teve e quantas vidas, melhor dizendo, deixaram de ser salvas diante desses índices aí, né? É uma coisa séria para se pensar, para se estudar. E agora a gente não pode nem criticar se o sujeito que está chegando à sua idade, à sua vez de ser vacinado, recusar de tomar essa vacina, porque é apenas 35%, um tempinho a mais, um tempinho a menos, legitimaria ele a guardar qualquer outra. Mas, enfim, é uma situação polêmica e o governador deveria dar uma justificativa, uma explicação técnica para essa diferença. Ô, Fabinho, fala pra gente, esse negócio aí da eficácia de 100%, tal, que o governador falou, você acha que dá para culpar ele na altura do campeonato, na questão da Covid ou não? O Maurício pontuou muito bem aí sobre o assunto, porque o que acontece? Há 2 anos atrás, quando começou a ser desenvolvida as vacinas, era tudo muita novidade, né? E os especialistas dizem que a eficácia dessa Coronavac é em virtude do vírus por ser o fato do vírus ser inativo e não atenuado como é das outras. Então, essa eficácia da Coronavac, já desde o princípio, de fato, ela era menor comparada com outras. Mas concordo com o Maurício quando ele fala que, mesmo assim, ela foi importante para atenuar o número de mortes, enfim, porque ela, como ele falou também, nenhuma vacina vai curar. Ela vai evitar com que as pessoas sejam internadas e que as pessoas venham a falecer. Então, para que serve a vacina, né? Agora, politicamente, também concordo com o que o Maurício falou, vai ser complicado para o governador, porque desde o começo, politicamente, ele saiu na frente, na minha visão, do Bolsonaro. Porque veio a vacina, ele ia receber no aeroporto, aquela coisa toda. Agora, com essa constatação, eu acho que politicamente vai pegar um pouco para ele, sim, o que não tinha acontecido até o presente momento. Mas, enfim, agora eu acho que as pessoas têm que tomar a terceira dose, né? Tem que procurar, independente de qual vacina for, porque agora já tem estudos de que a terceira vacina para quem tomou as 2 de Coronavac seja a Pfizer ou a AstraZeneca, né? Antes o que não podia misturar as vacinas, agora os cientistas estão analisando que pode ser feito dessa forma, enfim. É escutar a ciência e torcer para que as coisas andem bem a partir da terceira dose, né? Ô Leandro, fazer uma pergunta pro Leandrão aqui, os sommeliers de vacinas, que nós vimos aí, fizeram até esse nome, né, na galera que estava escolhendo vacina, como fica nessa situação agora? Porque foi obrigado a tomar Coronavac, muita gente não queria tomar Coronavac, e pior ainda, muita gente que estudava fora, trabalhava fora do país, que estava aqui, justamente nesse momento de pandemia,
que agora teve que ser vacinado de novo para poder ser reintroduzido no país que está trabalhando, está estudando, porque não era aceita a Coronavac, e até hoje não é. Desde quando foi lançada. Todas as outras são, menos ela. Como é que fica agora a história da pessoa que estava querendo escolher vacina e que foi colocado por final da fila, foi esculachado aí pelo governo, isso aí não é ser brasileiro, não sei o quê. E aí, como é que fica agora? Cara, eu vou dar o meu parecer totalmente usuário, tá? Eu tive a aplicação de AstraZeneca, Fiocruz, e eu tive a AstraZeneca, a Covaxin. Eu tive os mesmos problemas que eu tive na segunda dose. Então, assim, foi como se tivesse tomado uma primeira dose novamente, tá? Mesmo sendo AstraZeneca, mas de laboratórios diferentes. A base, a matéria-prima é diferente. E eu passei 4 dias de muita dor, muita inflamação na garganta, passei bem mal por conta da segunda dose. Quando você fala de sommelier, o grupo que se tornou especialista é o mesmo grupo que é o especialista do governo, que ninguém sabe exatamente qual é a melhor. Precisou morrer quase 600 mil pessoas no Brasil, quase 3 milhões no mundo, para que a gente conseguisse ter um número expressivo, uma base de estudo para poder saber que nenhuma das vacinas elas se tornam efetivas na sua imunização. Só para você ter uma ideia, Sam, existe um estudo mostrando que a melhor vacina é para quem pegou coronavírus. A melhor vacina, que tem mais de 35% acima de imunizantes naturais do que a melhor vacina. Então, quer dizer, quem sobreviveu hoje pode entrar em alguns determinados países do mundo porque eles foram contaminados. Olha só o absurdo. A gente está discutindo passaporte de entrada e saída, discutindo terceira dose ou não, e alguns países do mundo aceitam que foi contaminado, indistinto de se tomar a vacina ou não. Então, nós temos que entender que precisa ainda desenvolver um estudo mais complexo e que vai ser a nossa nova vacina da gripe, até ter a cura. E no caso, esse resultado que a gente vê, por exemplo, a pesquisa traz aqui, de cada 1.000 pessoas que tomou a Coronavac, 350, um exemplo, morre, né? De cada 1.000 que tomou a AstraZeneca, 700 morrem. Então o número é bem melhor aí, bem inferior de mortes, no caso quem tomou a AstraZeneca. E a gente recapitulando, quando veio a Coronavac, ela veio naquela pressa, né? Aquele famoso ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E nesse caso foi, porque era o governo de São Paulo peitando a Anvisa, forçando a porta, querendo que a vacina fosse, no caso, já dado o estudo como uma vacina aprovada. Aí, no outro lado, tem a AstraZeneca. Demorou mais para vir, mas veio mais eficiente, porque passou pelo estágio natural da Anvisa. Nós podemos dizer que algumas mortes do estado de São Paulo, a culpa é do governador? Quem fala primeiro? É difícil, viu, Santiago? É difícil porque, ainda assim, as mortes estão ocorrendo. Ainda hoje as mortes estão ocorrendo, né? Então, a causa principal é a contaminação. E desde que a vacina foi introduzida, foi aceita, mesmo que a toque de caixa, mesmo que imposição do governo, ele se utilizou dos canais legais, os canais que a nossa legislação, a nossa Anvisa, enfim, é a responsável para autorizar. E uma vez que ela autorizou e estão sendo usados, ele lavou as mãos, ele fez a parte dele, trouxe uma alternativa para o povo. Então, em tese, dessa responsabilidade ele não tem. Ele tem, sim, uma responsabilidade, do meu ponto de vista, de ter, de poder... como é que eu diria? Que moralmente, ele tivesse uma cautela maior, né? O mesmo afinco, a mesma força de vontade que ele teve para trazer a Coronavac, ele podia ter escolhido essas mais eficazes e trazê-las também, né? Enfim, com mais efetividade.
Enfim, ele fez uma escolha, ele fez uma aposta, a aposta deu um resultado pífio no meu ponto de vista, mas ainda é um resultado, ele podia ter alcançado um resultado melhor. Imagina, o Estado que é liderança da federação, né, o mais capitalizado, tem recursos e que de fato não trouxe a melhor vacina, trouxe a que nem é admitida em determinados países. Ou seja, no frigir dos ovos, para mim, não foi uma jogada positiva, como todo mundo diz, ele trouxe a vacina para o Brasil. Ele trouxe a Coronavac, e não é isso tudo, né? Já vimos que não é isso tudo, e ele vai ter que somar esse prejuízo eleitoral, no meu ponto de vista. Eu estou indo naquele discurso acusativo que existe até na CPI da Covid, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, mas o doutor Maurício explicou bem. Pode falar, Fabinho. A responsabilização é muito difícil nessa situação, justamente por isso, dependia de um órgão como a Anvisa para poder aprovar, e na verdade ela estava sendo em parceria com o Butantan, que era a vacina que no momento, né, tinha, tanto é que a AstraZeneca deu aquele problema do contrato de intenção de compra, que também por um lado pelo governo federal não foi feito, enfim, a política dos dois lados ali, a polarização da vacina, né? Infelizmente nós tivemos isso, né? Mas responsabilizar por causa de eficácia eu acho também bem complicado, porque fez a parte dele nesse sentido, que foi aprovado pela Anvisa, né? Mas, enfim, é isso, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem. Eu vejo de uma forma um pouquinho diferente dos nossos amigos. Ele era governador. Vamos começar por aí. Quando começou a pandemia no mundo, a defesa da saúde ela é federal. Ela é uma pandemia. Pandemia, quem defende o país é o federal. E ele teve o ato, político ou não político, de pegar um dos melhores institutos de pesquisas que nós temos no Brasil, que até antes de ter essa quebra, essa polarização política, sempre foi um instituto de renome mundial, que é o Butantan, e tentou fazer alguma coisa. Dentro de todo o país, nós temos 27 estados e um Distrito Federal. Foi o único governador que brigou ponta a ponta, e não estou falando que ele foi correto ou não correto, mas assim, que brigou no tempo de buscar alguma alternativa para conter essa avalanche que ocorreu. Principalmente porque São Paulo é o estado com uma das maiores adensamentos populacionais que temos no Brasil. Então, assim, se São Paulo sofresse a demora que o governo federal teve no processo de escolha, nós teríamos talvez um número muito maior de casos de morte. Então, quer dizer, qualquer ação que fosse feita naquele momento traria bom ou mal, pífio ou não pífio resultado, mas traria algum resultado de proteção. Então, assim, não concordo com as diretrizes do Dória, mas ele, como governador do estado mais adensado, ele conseguiu, de alguma maneira, criar algum paliativo até que viesse algo melhor. Agora, não dá para achar que isso é ganho político, porque realmente não foi. Tá certo. Bom, só para registrar, aproveitando população densa do estado de São Paulo, o Brasil, no começo da pandemia, tinha 211 milhões de brasileiros. Sai a leitura do IBGE esse ano, que está com 213 milhões. Povo, hein? Povo, criança nascendo aí, graças a Deus. Bom, vamos trazer aqui um pedido, né, em nome da nossa Igreja Coração de Maria, para que você que tem aí algum alimento, alguma roupa que possa ser doado em bom estado, para que você participe dessa campanha, porque é uma campanha muito séria. Para você ter uma ideia, quando eles começaram a fazer, quer dizer, eles sempre fizeram, né, essas campanhas independente da Covid, bem antes da Covid, tinham sempre na faixa de 150 famílias cadastradas, né, que recebiam as suas cestas básicas, a sua ajuda, né, através da paroquial da igreja.
E com a pandemia, chegou essa semana para mim, semana passada, né? Hoje é segunda-feira, 500 famílias estão sendo assistidas. Então, quer dizer, o número cresceu muito, mais do que dobrou. Então, realmente, você vai lá na paroquial, você não vê já aquela despensa cheia de cestas básicas, você vê sempre no limite. Então é muito importante que você participe dessa campanha. Está aqui o endereço na Costa 74, é só falar com a Bebeca, ou então pelo telefone 3223-7381. Esse é o número, para você que não pode sair de casa, não tem tempo, marca um horário um dia que o pessoal vai até a sua casa e pega a doação que você pode fazer. É muito importante porque está ajudando muita gente e muitas famílias. E o bacana é que eles fazem um cadastro. Então, por exemplo, é uma família de 3 pessoas. Eles dão cesta básica para 3 pessoas. Tem aquela família que tem 6 pessoas. Aí a cesta básica é para 6 pessoas. Então, as famílias são muito bem assistidas. Fica aqui o nosso pedido para você que está nos assistindo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Maurício Araújo, ele que está com o Momento Câmara. Vamos ver o que está acontecendo pelas câmaras municipais da Baixada. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, hoje eu estou aqui na Marcofran e eles estão me socorrendo com a parte do celular. Santiago, é o seguinte, o boletim da Câmara Municipal de Santos, hoje eu vou destacar 2 projetos de lei, tá? O primeiro projeto fala sobre o TAU, é o termo de autorização de uso para o comércio e empreendedores em vias públicas e ruas aqui do município, tá? Então agora quem é MEI e quiser trabalhar com prestação de serviço ou venda de produtos, materiais nos logradores, vai ter essa autorização da prefeitura, que chama TAU, termo de autorização de uso, tá? Então os MEIs agora que prestam serviço e vendem produtos nas ruas, eles vão ter a autorização legal do município, tá bom? Então, uma notícia boa aí para quem está precisando trabalhar e que está pensando em abrir um negócio e pode usar os espaços públicos aí para prestar o seu serviço. Um outro assunto interessante aí que o pessoal discutiu essa semana que passou, eles estão vendo projeto de lei complementar para o Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana dentro de Santos, tá? Então eles estão votando esse projeto aí de mobilidade urbana e acessibilidade. Algumas coisas vão mudar dentro da lei municipal que fala sobre acessibilidade e mobilidade urbana, tá? Por ser um projeto complementar. Então estão sofrendo algumas alterações aí e que vão trazer mais benefícios para quem depende da mobilidade urbana e acessibilidade. Tá bom, Santiago Pérez? É isso aí, uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Legal, nosso Maurício Araújo trazendo aí o Momento Câmara Municipal. Ele falou da acessibilidade, né? E o que nós temos hoje na cidade de Santos, nas esquinas, que tem lá aquelas rampinhas, né? Para poder descer. Isso aí foi uma lei se eu não me falha a memória, de muitos anos atrás, dos anos 90, 2000, do Thomas Soderberg, né? O pastor Thomas Soderberg, ele fez. Mas o que acontece? Aí era obrigado em todas as esquinas ter a tal da rampa, que é o que existe hoje. Mas a gente nota que tem esquinas, até cadeirantes mesmo falando, que é muito íngreme aquela rampa. E vários deles já caíram, né? Por causa da falta de padronização, né? Então acho que essa lei deve estar trazendo justamente isso, essa padronização. Como é que você vê, doutor Maurício, você vê mais alguma dificuldade assim para a mobilidade nas ruas de Santos para os cadeirantes ou não? Muita, né, Santiago? Além dessa questão do nível de descida, que muitas vezes põe até em risco o cadeirante, nós também temos o descumprimento, inclusive pelo órgão público, pela prefeitura, que não possui nas suas sedes essa tida acessibilidade. A prefeitura você não tem, o corpo de bombeiro você não tem, em alguns edifícios com mais de 50 anos também não foram feitas as adaptações corretas. Até o transporte público, não é toda a frota que tem aí essa acessibilidade. Então eu vejo assim como uma medida salutar, porque vem corrigir uma parte dessa, digamos assim, ausência de serviço público para esse nicho da sociedade, né, para essa parte populacional, mas é um alento, né, uma medida
que vai somar ou vai tirar essa diferença do que seria o ideal. Mas há muito o que fazer ainda, viu, Santiago? Eu acho que a municipalidade podia investir mais, porque a acessibilidade é importante, né? Os Jogos Paralímpicos está trazendo aí uma série de informação, inclusive econômica, de que esse tipo de pessoa, com esse tipo de dificuldade, consegue trazer divisas para o país e para a sociedade. Então, se nós, da sociedade, dermos condição para esse pessoal, eles vão produzir e não vão ser mais vistos, em alguns casos, como aquele pessoal que dá trabalho, que, né, com uma certa discriminação. Pelo contrário, tem muita gente boa aí trazendo frutos para a sociedade, inclusive no campo científico. Então, cabe a nós cobrar do município e do governo uma situação melhor, uma acessibilidade melhor, digna de primeiro mundo, que é o que eles precisam, que eles necessitam para evoluir a nossa sociedade. E uma das leis que chama atenção também, essa eu acho que já é a nível Brasil, né? O banheiro para deficiente, né? E hoje a gente vê a necessidade real, né? Que se tem, porque existe uma série de apetrechos lá, de aparatos, né? Adaptados para a pessoa poder simplesmente ir ao banheiro. Então a gente vê a necessidade. Mas por outro lado, a gente vê também ônibus são obrigados a ter pelo menos um ônibus na linha, que tem aquelas rampas, né? Para o deficiente poder pegar a condução, mas ao mesmo tempo você vê que no caso do deficiente, num dia de chuva, o motorista tem que descer, o motorista tem que acionar por fora, o cadeirante tem que se ajeitar, o cadeirante tem que entrar, quer dizer, é uma jornada. Então, acho que isso aí também deve ser revisto, né, Leandro? Vou dizer que Santos é uma das cidades que tem uma preocupação muito grande com os seus portadores de necessidades especiais, que pode ser qualquer um de nós. Em algum determinado momento, a gente pode se tornar um usuário momentâneo ou definitivo. Mas nós temos ainda muito espaço para inovações. Tem muita ferramenta que existe já no mercado que não consegue capilarizar ou industrializar, voltando ao tema que a gente já falou, para poder trazer essa acessibilidade. Mas a gente está falando de cadeirante, mas não pode esquecer dos cegos, dos surdos. Então, nós temos esse grupo que tem necessidades especiais, uma atenção maior que a gente não está tendo, talvez, dando a importância do que eles possam trazer de benefício. Alguns anos atrás, teve uma empresa no Porto, vou errar se eu tentar dar o nome, tá? E ela viu que 85% do tempo do seu time, as pessoas ficavam sentadas em cadeiras. O que ela fez? Ela contratou 45% de pessoas cadeirantes. 45%. Ela ignorou a cota. Ela contratou por capacidade, mas ela buscou, dentro das melhores faculdades, as pessoas que tinham, para mostrar que essa diferença sexual de necessidades especiais é balela. A capacidade da pessoa está dentro da pessoa e as empresas têm que aproveitar o melhor de cada um. Você falou do deficiente visual, eu me recordei uma história de um deficiente visual pedindo a minha ajuda. Eu acho que ele não era daqui da cidade de Santos. Aí eu falei, foi aí que eu descobri, isso faz muitos anos. Aí ele, poxa, me ajuda aqui, onde é que eu tô? Eu falei, poxa, como é que uma pessoa sem visão, né, chegou até aqui? E ele com a bengalinha lá. E daí eu perguntei pra ele, poxa, como é que você chegou até aqui? Daí ele falou, não, é que eu tô seguindo a linha. Eu falei, linha? Que linha? Daí ele mostrou pra mim, né, que ele mostrou, né, ele falou, que tem uma linha aqui no chão. Daí eu reparei que aquelas lajotas, né, da calçada vinha naquele pedaço ali, aquela linha. Onde ele punha a bengala e tinha ali tipo um alto relevo para ele sentir onde ele estava indo e caminhar no meio da calçada. Foi aí que eu entendi. E no pedaço que ele estava procurando auxílio, é justamente onde alguém tinha reformado a calçada, eu acho que algum encanamento tinha estourado e tinham tirado essa linha. Daí que eu fui entender, quer dizer, um pouco mais para frente já tinha a linha continuando. Então acho que esses ajustes é mais ou menos nisso, né, ô Fabinho? Outra situação também
eu falo até a rua, Martim Afonso, ali no centro de Santos, tem a vaga de deficiente, eu reparando o deficiente encostando o carro na vaga, na hora que ele abriu a porta, olha, é uma coisa incrível, a porta, ela pegava naquele pau da placa dizendo vaga para deficiente, ele não conseguia abrir a porta para ficar dentro da faixa. Então, quer dizer, são alguns detalhezinhos que ainda existem, né, para ser complementados, né, Fabinho? Essa foi boa, hein? Agora, apesar de Santos se preocupar, como o Leandro disse e tal, mas ainda tem muita coisa para fazer, né, Santiago? Tem muita coisa. Nós estamos engatinhando ainda no que diz respeito à acessibilidade, mobilidade, porque, na minha visão, é cultural, por causa, justamente, não sei se foi você que falou agora há pouco, do preconceito ainda do deficiente. Porque você nota os deficientes visuais, o surdo, enfim, o mudo, o que sobra, na maioria das vezes, para eles? Um subemprego, um subtrabalho, que é vendendo bala, quer dizer, ainda não tem inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Então, não é só acessibilidade. E por que a acessibilidade fica de fora? Justamente por esse preconceito. A gente, aqui no Brasil, a gente faz primeiro a coisa, constrói, para depois pensar no deficiente. Porque ainda a gente não tem aquela mentalidade de que o deficiente é uma pessoa, apesar da sua limitação, como o Leandro também falou, a inteligência dele equivale, a capacidade dele, né? E a gente ainda não, infelizmente no Brasil, a gente ainda não tem essa consciência. Mas a gente vem melhorando, muitas entidades, muitos grupos, né? Cada vez mais fortes, trabalhando pelo deficiente, pela pessoa especial, né? Então, mas temos muito ainda para fazer, não é só baixar e fazer uma rampinha, tem muita coisa no transporte, nos prédios, enfim, em todo lugar tem que se pensar na pessoa especial, né? Inclusive então, na questão, desculpa te cortar, Fabinho, inclusive na questão educacional, né? Sim. Além dessa informação trazida pelo Santiago, há inúmeras outras. Né? Recentemente eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa com deficiência visual explicando que aquelas bengalas que eles se utilizam têm cores específicas, né? A amarela, a vermelha, que indica, por exemplo, o grau da deficiência e se também acumula outras, como se é surdo também, né? Então, assim, se todo cidadão tem de posse essa informação, até o auxílio, o socorro, tudo isso podia ser diferente. E a discriminação é inexistente nesse caso. Então, as políticas públicas têm que vir lá desde cedo, desde a escola, a inclusão e a informação. Devia ter uma matéria, talvez, lá nos estudos sociais que a gente tinha na nossa época da escola, incluir essa questão também aí dos portadores de necessidades Educação especiais. Moral e Cívica. Exatamente, né? Então, são coisas que deveriam fazer parte do nosso cotidiano para que daqui 20, 30 anos nós, os formadores de opinião, não estejamos discutindo um assunto desse. Quem sabe discutindo as glórias, né, os louros que nossa sugestão de hoje possa alcançar no futuro. E o problema cultural, Maurício, a gente vê até hoje pessoas que não têm nenhuma deficiência parando na vaga do deficiente. Como é que pode, em pleno século XXI? Quer dizer, a pessoa vai lá simplesmente para, não, é só 5 minutinhos, ainda fala um troço. Quer dizer, é duro. Então, é duro. Então, essa conscientização. Tudo isso tem que ter cota para idoso, para deficiente. Quer dizer, as pessoas não conseguem ter dentro de si o entendimento que pode ceder o espaço ao outro. Teatro, se for 5 cadeirantes, o teatro não recebe. Mas aí a gente vai para o problema que o Maurício falou, da falta de educação, que já não veio desde idade. Exatamente. O cara que finge que está dormindo dentro do ônibus para não dar lugar para senhoras, para gestantes, para idosos. Não tem essa consciência. É a mesma história. Mas como é que resolve isso? Eu, quando era garoto, eu pegava condução,
era a mesma história. A molecada dormia lá para não dar lugar para alguém. E hoje eu vejo a mesma coisa. E hoje tem a tal da cota. Aquela época não tinha. Aquela época era mais o cavalheirismo, porque não tinha vaga específica, né? Aí com o tempo veio a vaga específica e hoje parece que não tem nada, né? É complicado. Quando tá vazio... Santiago, a inclusão só acaba essa discussão de inclusão quando não tiver nada de cota. Quando tudo for natural. Exatamente. É que é cultural, né? Sim. É uma coisa que eu achei impressionante quando eu fui pela primeira vez na Argentina, isso aí já faz mais de 10 anos ou 15 anos, o ônibus não tinha catraca. Eu achava aquilo o fim do mundo. Como o ônibus não tem catraca, né? E você passava, e você pagava. Quer dizer, não tinha catraca. Se quisesse passar um vento ali, como se diz, passava, ninguém via na hora do tumulto. E quer dizer, mas é a questão da educação, né? Infelizmente, a Argentina hoje não é exemplo para mais. Não é mais exemplo como era, né? Mas fica aí o alerta. Bom, eu tinha até aqui mais algum assunto, mas eu acho que vai sobrar uns 30 segundos para cada um, para a gente poder falar, que eu tinha até prometido, né, do reservatório, mas aí a gente passa para o programa de amanhã. Porque tem essa outra lei também, aí eu vou deixar esse tempo para a gente falar dessa lei do pessoal que tem MEI, né? Que a prefeitura também está autorizando ao trabalhador, no caso... informal, né? Que tem a sua empresa como MEI, poder trabalhar na rua. Será que vai ser algum lugar demarcado? Porque é complicado também, né? Você vender salgadinho na frente de uma loja de salgadinho, né? Isso aí deve ser demarcado, né? O que vocês acham? Bom, a notícia não traz assim esse tipo de informação. Para mim, todo autônomo tem esse direito de trabalhar e regulamentando dessa forma, ele está até com mais segurança, né? Porque aqui no centro, por exemplo, volta e meia a gente verifica a nossa CGM diligenciando em frente aí a alguns comerciantes para apreender os produtos e tudo mais, porque não se tem licença. Agora a fiscalização vai ser outra, Santiago. Você tem licença? Então tá bom, mas aqui não, porque é uma concorrência desleal, o cara paga imposto e tal. Então, eu penso que é nesse sentido, mas é uma boa notícia. É um bom projeto, né? É um bom projeto que vai tirar muita gente da informalidade, quem sabe até regulamentando ou regularizando o INSS em caso de doenças e tal, a pessoa fica melhor protegida. É uma forma do Brasil voltar a andar de novo, ô Fabinho? Porque a gente vê que com a pandemia muita gente perdeu emprego, né? Muita gente. E um projeto de lei como esse é importantíssimo para você incluir essas pessoas que estavam aí passando necessidade, sem poder comprar o próprio alimento. Então é importante. Mas, por outro lado, o direito também daquele que tem o local físico e a loja estabelecida tem que também ser protegido, como você falou. Então, eu acredito também que isso vai ter que ser demarcado, não vai ser em qualquer lugar, na frente de qualquer comércio, mas que é uma boa notícia, que pode incluir mais gente para poder trabalhar hoje numa situação dessa como a gente vive mundial, sem dúvida nenhuma, é bem importante. E até questão de segurança, se for algum item alimentar, né, ô Leandro? Porque aí você tem como correr atrás da pessoa, né? Saber, ela tem a licença, tem o número, tem um cadastro na prefeitura. 30 segundos, Leandrão, gostou? Gostei, fácil. O MEI ele já tem uma limitação muito grande de atividades. Então tem que entender quais são as atividades que vão ser permitidas e tentar equalizar para evitar esse tipo de conflitos no mercado como um todo, porque é muito desleal uma pessoa que compra uma coxinha para uma lanchonete que vende luz, energia, funcionário, atendimento, qualidade e assim por diante. E o mais importante, só para finalizar, se me permitir, Santiago, a fiscalização. Né? Exato. Que tem que ter também. Senão não adianta. Tá certo, a validade, bagunça, né? Aqueles itens todos. Fiscalização. Bacana. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Um ótimo começo de semana e uma linda semana aí para você, Leandrão. Ele que é do Acroques Bank. Também o Fábio Varga.
nosso querido advogado daqui da Baixada, e o nosso querido comentarista e advogado também, Maurício Baltazar. Obrigado pela presença de vocês e a sua presença também aqui no nosso programa. Prazer muito grande ter vocês aqui todos os dias. E amanhã a gente está de volta, 13h, aqui no nosso Cidades em Debate. Um grande abraço, fiquem com Deus.